No dia 5 de agosto de 1997, ao entardecer, no aeroporto de Gimpo, em Seul, Coreia do Sul, 237 passageiros começaram a embarcar em um Boeing 747 da Korean Air, voo de número 801, com destino direto para Guam, nas Ilhas Marianas. A aeronave programada para o voo era um Boeing 747-300, um modelo mais antigo, com 15 anos de uso. Na época, a Korean Air estava substituindo esses modelos antigos por versões mais novas e avançadas, como o 747-400. O comandante, o copiloto e o engenheiro de voo chegaram ao aeroporto 2 horas antes da decolagem para revisar os documentos do voo e realizar o briefing pré-voo. Esse briefing foi conduzido por um supervisor de voo da Korean Air, que naquela ocasião era um ex-comandante de Boeing 747 aposentado. Ele perguntou à tripulação sobre um fator crucial para o voo daquela noite: o clima. Naquele momento, Guam estava na época das chuvas. Os pilotos discutiram sobre um tufão que estava próximo da rota e sobre as condições meteorológicas esperadas na chegada ao destino. O briefing durou cerca de 10 minutos e cobriu muitos aspectos importantes, mas deixou de fora algumas questões cruciais. Mais tarde, essas omissões se revelariam fatais. Por volta das 20 horas e 30 minutos, os 3 membros da tripulação de voo subiram a bordo da enorme aeronave e começaram os preparativos para a decolagem. O comandante, Park Yong-chul, de 42 anos, ocupava o assento esquerdo. O copiloto, Song Kyung-ho, de 40 anos, sentava-se à direita, e o engenheiro de voo, Nam Suk-hoon, de 57 anos, estava posicionado atrás. Às 21 horas e 30 minutos, todos os passageiros já haviam embarcado. A carga estava carregada e a aeronave havia sido abastecida com 51 toneladas de combustível. Após receberem autorização do controle de tráfego aéreo, o gigante jato foi rebocado para fora do portão. O comandante era responsável pelo controle da aeronave, enquanto o copiloto lidava com as comunicações de rádio e monitorava os sistemas de voo. Às 22 horas e 10 minutos, horário local, o voo 801 iniciou sua corrida na pista. E, momentos depois, o Boeing 747 decolou, desaparecendo na escuridão da noite. Antes dessa viagem, o comandante Park havia sido escalado para um voo mais longo com destino a Osaka, no Japão. No entanto, como ele não havia conseguido descansar adequadamente após um voo anterior vindo de Hong Kong, foi designado para o voo relativamente mais curto para Guam. Permitir que um piloto exausto comandasse um voo nunca é uma boa ideia, independentemente das circunstâncias. Enquanto o voo 801 cruzava o sudeste do Mar das Filipinas, Guam era atingida por chuvas torrenciais. Felizmente, o aeroporto de Guam estava equipado com um sistema de pouso por instrumentos, que permite que os pilotos pousem mesmo sem visibilidade da pista. O ILS funciona com 2 feixes de rádio. Um fornece orientação lateral para alinhar a aeronave com a pista, e o outro fornece orientação vertical para indicar a descida correta. Seguindo as instruções exibidas nos instrumentos, os pilotos podem pousar com segurança sem enxergar a pista. No entanto, naquela noite havia um problema. O feixe de descida do ILS do aeroporto de Guam estava fora de serviço. Esse problema não foi divulgado com antecedência, nem foi mencionado no briefing pré-voo da tripulação. Enquanto isso, os pilotos elevaram a aeronave à sua altitude de cruzeiro final de 41 mil pés. Conforme o voo se aproximava da borda do tufão, a aeronave encontrou alguma turbulência leve, mas nada severo. Menos de meia hora depois, o voo 801 começou sua descida. Quando a aeronave estava a apenas 240 milhas náuticas de Guam, entrou no alcance do radar de controle do aeroporto. O copiloto entrou em contato com o controlador de tráfego aéreo, que informou que a aeronave deveria pousar na pista 6. Neste momento, o comandante precisava informar a tripulação sobre o procedimento de aproximação. Ele pegou o gráfico de navegação e começou a explicar aos outros pilotos, mas outro problema surgiu. O gráfico que o comandante usava estava datado de 2 de agosto de 1996, a versão mais recente na época. No entanto, o copiloto estava usando um gráfico diferente, datado de 19 de janeiro de 1996, que já estava desatualizado. Durante esse período, o procedimento de aproximação havia sofrido mudanças significativas.
Não se sabe se a tripulação percebeu essa diferença, mas o comandante continuou a explicação com base no gráfico que tinha em mãos. Como o feixe de descida do ILS estava inoperante, o gráfico indicava um procedimento alternativo para guiar os pilotos durante a aproximação ao aeroporto. Resumidamente, esse procedimento exigia que os pilotos atingissem altitudes específicas em determinados pontos de referência antes de pousar. Um dos pontos indicava que a aeronave deveria manter-se a 2.600 pés ao se aproximar do rádio farol Nimitz, a 7 milhas náuticas da pista. Depois, os pilotos deveriam descer até 2.000 pés, até alcançarem um segundo rádio farol, a 1,6 milha náutica do primeiro. A partir dali, a descida continuaria até 1.400 pés antes de alcançar o rádio farol Nimitz novamente. Ao atingir essa última marca, a tripulação deveria manter a altitude de 560 pés até avistar a pista. Se ao chegar a 2,8 milhas náuticas do rádio farol Nimitz, ainda não conseguissem enxergar a pista, um procedimento de arremetida deveria ser realizado imediatamente,